Bom dia, igreja. Graça e paz, nosso Senhor Jesus. Amém. Mais uma vez, grande alegria estar de volta aqui. Domingo passado, estávamos juntos e estávamos falando sobre Moisés, a série de heróis da fé. Nós vamos dar continuidade. Como de praxe, vamos fazer aquele breve resumo, só que esse resumo só do domingo passado, tá? Domingo passado, nós fizemos um grande resumo porque fazia um bom tempo que não nos víamos e não tocávamos no assunto. O que nós vimos então domingo passado? Nós começamos o capítulo 5 e fomos até o início do capítulo 7 de Êxodo e destacamos alguns pontos, várias coisas acontecendo ali, né, nesses capítulos. E tem mais coisa para extrair desses capítulos que nós vamos fazer isso hoje. Ok? Porque na sequência começa a entrar as pragas, as 10 pragas, né? Traz bastante curiosidade, quer saber o significado das pragas, o que cada uma quer dizer e tudo mais. Eu até ia entrar nas pragas, mas não ia encaixar legal, ia ser uma coisa muito longa, ia parar no meio das pragas. Então hoje a gente vai ver mais alguns aspectos disso que nós vimos domingo passado, nesse trecho, extrair mais alguns ensinamentos aqui. É possível que hoje seja um pouco breve o culto. Apesar que eu sempre falo isso e nunca é muito breve, né? Mas acho que hoje vai ser. Vamos ver como é que desenvolve aqui. Então não se assustem se a pregação levar aí uns 25 minutos, 30, tá? Porque senão a gente ia entrar nos outros assuntos e ia ficar meio capenga. Bom, vamos lá para o nosso breve resumo. No capítulo 5, a gente vê Moisés e Arão indo, então, até Faraó, obedecendo a ordem de Deus. E diante de Faraó, a gente viu aquela postura de Faraó, petulância, né? Não sei quem é o Senhor, não conheço o Deus, e não vou deixar o povo ir. Então a gente viu que foi o primeiro não que Moisés tomou ali. Foi o primeiro teste da missão importantíssima que Moisés iniciara ali. Depois a gente viu a primeira manifestação de perseverança. Não durou muito, né? Mas Moisés, ele continuou falando com o Faraó, explicou, não. A palavra de Deus falou assim, ó, nós vamos sair 3 dias, caminho de 3 dias para oferecer sacrifícios ao Senhor. Aí Faraó aperta a fé, aperta o cerco, aperta o parafuso e não dá mais palha para a construção dos tijolos e exige dos hebreus que eles entreguem a mesma quantidade de tijolo e aquilo torna o que era difícil, muito mais difícil. E aí a gente vê a incompreensão do povo, que o povo... Primeiro, ele acredita no que Moisés e Arão falam, quando mostra os sinais, o povo crê, adora a Deus, mas logo no primeiro aperto de Faraó, a incompreensão do povo ali. Moisés é abalado, mas mesmo dentro desse abalo, ele tem a atitude correta e ora a Deus. A gente viu que Deus pacientemente volta a explicar todo o plano, e começa a fortalecer as convicções de Moisés. Moisés se sente parcialmente fortalecido, cumpriu uma ordem de Deus, que é falar para o povo de novo, ó, vai lá, fala com o povo. Mas o povo já não dá muita trela para Moisés. E o povo, os capatazes, que eram hebreus, escolhidos hebreus para ajudar na fiscalização da obra, deixam de lado a liderança de Moisés e vai falar com o Faraó. O povo muda o foco. Primeiro tinha crido no que Moisés e Arão tinham falado, demonstrado da parte de Deus, e aí eles deixam isso e vai falar com o Faraó, e o Faraó tá nem aí, nem liga. Depois Deus dá mais ênfase no papel de Moisés e de Arão. Deus mostra sua longanimidade, né? Explicando tudo direitinho de novo, o plano dele. E nós vimos que Deus sempre tem um propósito. Quando ele fala que Faraó verá que eu sou o Senhor, o povo de Israel
verá que eu sou o Senhor. Então, esse propósito de Deus, ele permeia todas as ações de Deus, desde isso que a gente já viu, e também com relação às pragas. Esse é o grande objetivo. E nós vamos, na manhã de hoje, aprender um pouco mais com as circunstâncias. Então, nosso tema é aprendendo com as circunstâncias. Para isso, nós vamos elencar aqui 3 princípios. Preste atenção que eles são parecidos, mas não são iguais e são progressivos, tá? Vamos fazer 3 assertivas aqui, 3 frases para nos nortear aqui. 3 princípios em meio às circunstâncias ruins. Primeiro deles, as circunstâncias que se voltam contra nós forçam a dependência. Então, repetindo, as circunstâncias que se voltam contra nós forçam a dependência. As circunstâncias estavam se voltando totalmente contra Moisés, Arão, o povo, e a gente vai ver que elas nos forçam a dependência. Vamos abrir lá em Êxodo 5, 22 e 23. Combinei com o Lucas aqui, ele não vai projetar, porque nós vamos folhear bastante. Foi bem interessante na escola dominical, todo mundo folheando, caçando ali, para a gente sempre manter essa habilidade de folhear ou pesquisar aí nos dispositivos eletrônicos, para a gente ter esse bom manejo da palavra aí. Então, Êxodo 5, 22 e 23. Nesse ponto aqui, nós temos um clamor de Moisés após Faraó agravar os trabalhos no Egito, né? Então, lê-se assim, ó. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: Ó Senhor, por que afligiste esse povo? Por que me enviaste? Porque desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo. E tu, de nenhuma sorte, livraste o teu povo. Então, diante daquela situação difícil, aquela circunstância difícil, Moisés mostra a dependência de Deus aqui. Depois, mais para frente, né, Moisés repete essa atitude. Clamor após a primeira murmuração nas águas amargas, tá? Isso a gente vai ver lá para frente. A gente vai pensar um pouquinho, né, fazer um pouco de spoiler lá na frente, para mostrar essas atitudes de Moisés aqui, de dependência. Isso vai estar lá em Êxodo 15, do 23 ao 26. Êxodo 15, 23 ao 26. Fazer uma leitura para a gente ver o panorama aqui. Lemos assim: afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então, Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então, diante daquela, mais uma situação adversa, então o povo sai de onde está ali, logo depois da passagem do Mar Vermelho, caminham por 3 dias, não tem água, chega no local, não tem água, só acha água amarga e murmura. Primeira murmuração depois do grande livramento. Qual a postura de Moisés? Dependência. Moisés clama ao Senhor. O Senhor mostra a solução, Moisés crê, faz com que aquilo que Deus ordena e joga a árvore na água e a água se torna doce. Vamos ver Moisés fazendo isso de novo,
dependendo do Senhor. Terceira murmuração, falta d'água. Isso lá em Êxodo 17, 3, 6. Êxodo 17, 3 a 6. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? O que Moisés fez? Então clamou Moisés ao Senhor: Que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: Passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali, diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Então, mais uma situação adversa, mais uma provação, mais uma murmuração. Moisés que faz? Depende do Senhor. Circunstâncias que se voltam contra nós, força a dependência. Assim deve ser. Agora, segunda frase. Então, a primeira frase é: as circunstâncias que se voltam contra nós, força a dependência. Segunda frase: as circunstâncias que forçam a dependência nos ensinam a sermos pacientes. As circunstâncias que forçam a dependência nos ensinam a sermos pacientes. Êxodo 7:4. Volta um pouquinho. Êxodo 7:4. Deus, ali no capítulo 6, depois de ter dado aquelas várias orientações, no capítulo 7, ele repete, ele fala assim, ó: Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Então, Deus está falando assim, vai ser algo futuro. Moisés, Faraó não vai ouvir. Vai acontecer muita coisa. Moisés, tenha paciência, estamos apenas no começo. A gente conhece a história, né? É realmente o comecinho ali de muitas coisas que iam acontecer. A gente fazendo um estudo ali de quando as coisas aconteceram, as 10 pragas, a última praga foi a Páscoa. Ela se dá ali naqueles meses de março, abril, e alguns textos nos indicam ali os momentos das pragas, de forma que, da primeira para a última praga, vocês sabem quanto tempo levou, aproximadamente? 9 meses. Então, sim, foi uma espera longa. Quando a gente lê a palavra, dá a impressão que foi uma atrás da outra, né? Um dia uma praga, no outro dia Moisés intervém, a praga sai, e vem outro dia outra praga. Aproximadamente 9 meses. Esperar é um atributo nosso que a gente falha, né? Vamos relembrar alguns exemplos aqui de paciência, de espera. Um exemplo clássico aqui foi com Noé. Vamos abrir lá em Gênesis 7:24. Um exemplo de paciência, de espera. Quando a gente lembra do dilúvio, a gente lembra lá da chuva de 40 dias e 40 noites, né? Chuva copiosa sobre a terra. Já é bastante tempo, 40 dias e 40 noites. Mas quanto tempo Noé ficou dentro da arca? Vocês sabem dizer? Vamos lá, Gênesis 7:24, o primeiro indicativo, primeira contagem de tempo, né? Tá lá, e as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Então, já não são só 40. 150 dias. Esses 40 dias está dentro dos 150, tá? Mas tem mais.
Aí no capítulo 8, versículo 3. Então, esses primeiros 150 dias foi até a água chegar no topo máximo, cobrindo os montes, todos os montes. Dilúvio universal. Ok? A palavra de Deus é bem clara, cobriu tudo, todos. Capítulo 8, versículo 3. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. Então, mais 150. 150 até chegar no topo. Aí parou de chover. As águas foram minguando. E ainda não secou, tá? 150 dias. Aí depois de alguns dias, a arca repousa no monte Ararat. Ao cabo que Noé, sua esposa, seus filhos e as esposas deles ficaram 377 dias dentro da arca. Tem que ter paciência, né? Tem que saber esperar. Então, qual foi a segunda frase? As circunstâncias que forçam a dependência nos ensinam a sermos pacientes. Esperar no tempo de Deus. E lembrando de Noé, ele se coloca plenamente na dependência de Deus. Porque surgiu a ideia, né? Vamos colocar um leme aqui para a gente guiar a arca. Noé fala, não, vamos deixar Deus nos guiar. Não vou guiar a arca de jeito nenhum. Dependência e paciência. Terceira frase. As circunstâncias que nos ensinam a sermos pacientes nos tornam sábios. Então, perceba a progressão, né? Primeira frase. As circunstâncias que se voltam contra nós nos faz dependente. Segunda frase. As circunstâncias que nos forçam à dependência nos ensinam a sermos pacientes. E a terceira frase. As circunstâncias que nos ensinam a sermos pacientes nos tornam sábios. Vamos lá, Êxodo 7, 6. Depois de tudo aquilo que, nos primeiros momentos de Moisés com Arão diante do faraó, Deus explica pacientemente o que Moisés e Arão faz. Vamos lá. Assim fez Moisés e Arão como o Senhor lhes ordenara. Assim fizeram. Mas o que tem a ver sabedoria com obediência, com... Lembra que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Êxodo 7, 8 e 10. Falou o Senhor a Moisés e a Arão: quando o faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão: toma o teu bordão e lança-o diante de faraó, e o bordão se tornará serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Então essa é logo na sequência, né? Nós paramos no capítulo 7, versículo 5. Então, logo na sequência, Moisés e Arão obedecem de novo e vai e faz o primeiro sinal ali diante de faraó, que o bordão se torna em serpente. Aqui é a segunda vez em que faraó vai endurecer o coração, tá? Lembra que eu falei que eram 7 vezes antes de Deus endurecer? A gente vai, ao longo do tempo, mostrando esses momentos, ok? Eles obedeceram, aprenderam a obedecer, por temer ao Senhor. E Provérbios 1, 7, nós temos esse ensinamento, né? Provérbios 1, 7. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O temor do Senhor é o princípio do saber. Moisés e Arão estão demonstrando sabedoria ao temer a Deus e obedecer a Deus.
Salmo 111, 10, no mesmo sentido. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Salmo 111, 10. E nesse trecho nós estamos enxergando todas essas circunstâncias, Deus trabalhando com Arão, com Moisés. No ano passado a gente viu mais focado no que Deus fez. Então hoje nós vamos enxergar mais um pouquinho das atitudes de Moisés e enxergar que tudo isso que ele está passando, eles estão passando, é uma lição prática sobre provações. Para isso, a gente abre lá Tiago 1, 2 a 4. Então nós vamos fazer uma hermenêutica invertida. Nós estamos trabalhando com as circunstâncias e aí a gente vai enxergar ali o texto e fazer essa coesão, tá? É claro que antes de fazer a invertida, a gente fez a na ordem correta, tá? Didaticamente, a gente só está vendo o que aconteceu e aí vem à mente, poxa, mas isso tem tudo a ver com provações da nossa fé. Tiago, capítulo 1, do 2 ao 4. Lemos assim: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Nós não vamos aprofundar na questão de alguns pontos, em alguns sim, outros não, mas a primeira estranheza do texto, né, é justamente isso. Tende por motivo toda a alegria, o passar por várias provações. Mas essa alegria é porque essa provação, na verdade, é um trabalhar de Deus, as circunstâncias, que vai fortalecer a fé. Ela vai ter um papel completo, tá? E isso redunda em glória a Deus. Rapidamente, um pouquinho, relembrando aí o significado de provações desse texto e onde mais aparece essa palavra, provações. Então, ela vem de um termo grego, que eu me nego a ler aqui, porque essa palavra grega é muito difícil, mas ela aparece nesse texto e em alguns outros que nós vamos ver, tá? O significado dela é experimento, é tentativa, é teste, é prova, ok? Outro texto que nós vemos a palavra aprovação está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Primeira Pedro 1, versículos 6 e 7. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, veja, a gente consegue extrair do texto os elementos do objetivo da provação. Provações para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, e ela tem um objetivo sempre edificante. A gente vê no final do versículo 7. Redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A provação
nesses textos, ela tem um caráter de trazer maturidade para a fé. Diferente de tentação, vamos chamar de tentação, aquela provação que é colocada o convite à prática do mal, que é o que o inimigo faz, é o que às vezes a gente faz, até diante de Deus, a gente vai ver aqui. Então, a aprovação do caráter, da maturidade e da fé, ela sempre redunda em glória, em edificação, em crescimento do cristão. Vamos ver lá Tiago 1,13. Tiago 1,13, lemos assim: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Então, aqui está falando realmente das tentações, que o objetivo é fazer cair, fazer pecar. Então, isso é que o diabo coloca, ele tentou Jesus lá no deserto. É interessante que quando a gente faz esse estudo, né, dentro da hermenêutica, a gente estuda a palavra é a mesma, tá? Que tentação. Então, é preciso compreender bastante o contexto. Aqui, realmente, o que está falando é aquela tentação, é o convite à prática do mal. Deus não faz isso. Ele não pode ser tentado pelo mal e ele ninguém tenta para o mal. As provações e as circunstâncias colocadas por Deus para edificação, maturidade na fé e louvor dele mesmo. A aprovação da fé, a aprovação verdadeira da fé, não é como uma afronta, como uma provocação que foi feita no deserto. Lá na época de Moisés, o povo provocou a Deus, quando estava peregrinando no deserto. Vamos ver lá, Hebreus 3, 7 ao 9. Hebreus 3, 7 ao 9. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Essa provocação, essa tentação que o povo está testando a Deus, colocando Deus à prova, isso é negativo. A aprovação da nossa fé, para a maturidade da fé, não é isso. Diferente dessa provocação, dessa tentação de tentar a Deus. Isso é o homem pecador fazendo isso, inclusive contra Deus. Outro aspecto dentro da provação da fé, que Moisés, Arão e o povo está passando ali. Deus sempre nos assiste durante a provação da fé. Sempre está conosco. Vamos abrir lá, 1 Coríntios 10, 13. Primeira Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Sempre Deus vai prover livramento. Nós vamos poder suportar. Porque o objetivo principal não é a queda, nossa queda é fazer pecar. Não. Deus ele vai nos provar, o resultado vai ser maturidade da fé, edificação e, por fim,
louvor a Deus, glorificar a Deus. Vamos correlacionar os pontos, então. Enxergar aquelas frases que nós fizemos no início e enxergar como que ela encaixa aqui no texto de Tiago 1, capítulo 2 a 4. Nós vamos ler de novo lá, Tiago 1, 2 a 4. A primeira frase, nós falamos que as circunstâncias que se colocam contra nós nos força a dependência. Vamos ler lá. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, então uma fé confirmada, ela gera dependência. Eu confirmei a minha fé em Deus. Está confirmada a minha dependência de Deus. Ela produz perseverança. Lembra que a dependência nos ensina a ter paciência, perseverança. Então, a fé confirmada produz perseverança. Moisés, Arão e o povo ia precisar de perseverança, de paciência. As provações ali, antes de sair, ser liberto, ia ter 10 pragas, mais ou menos 9 meses. Depois iam se ver diante do Mar Vermelho e um exército enorme atrás. Ia precisar de perseverança. Continuando Tiago aqui. Ora, a perseverança deve ter o quê? Ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, maduros, sábios, perfeição e integridade, para redundar em sabedoria diante de Deus. E, por fim, o último aspecto durante esse período das provações, então nós vimos o trabalho que as provações procuram realizar, e durante as provações, outra coisa que a gente vê nas passagens aqui, Deus ensinando isso, que o ponto central é fixe os olhos em Deus. Fixar os olhos em Deus. Nós vimos no capítulo 6 que Deus fala para Arão e para Moisés, eu sou, 5 vezes. Dizendo, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus, firmando, veja, olhe para mim, eu sou. E ainda ele disse, eu hei de fazer 8 vezes. Tá? Nós vamos ler rapidamente aqui Êxodo 6. Nós vamos dar uns pulos aqui, tá? Mas eu guio vocês. Êxodo 6, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés, agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Pula para o versículo 6. Portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei. Mais uma conjugação do futuro, uma promessa aqui, que ele vai cumprir rapidinho. Eu vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Versículo 7. Tomar-vos-ei por meu povo. Vocês serão meu povo. E serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. E vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. E não vai só levar, além de levar até lá, e vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Deus está falando assim, ó, olhe para mim.
Está vendo as circunstâncias aí? Faraó apertando o serviço, tornando impossível, escravidão ferrenha, 400 anos de escravidão, e a coisa ficou pior ainda no final. Olhe para mim, eu sou o Senhor, conforme a palavra, e Deus dizendo tudo que vai fazer na sequência ali. Lembre-se de quem é Deus e o que ele vai fazer. Importantíssimo isso durante as circunstâncias ruins. Vemos isso lá, vamos lá para 2 Timóteo, capítulo 2. Segunda Timóteo, capítulo 2. Vamos dar alguns saltos aqui no versículo, mas eu narro aqui. Lembra o contexto de Timóteo, né? Timóteo já tinha um bom testemunho da fé. Sua avó, sua mãe eram piedosas. Timóteo era um exemplo. Mesmo assim, o apóstolo Paulo dá recomendações para Timóteo aqui. 2 Timóteo 2, a partir do 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Versículo 3. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo estava preso em Roma, estava sofrendo também. E nessa circunstância, ele fortificando a Timóteo. Versículo 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Qual que era o objetivo de Moisés e Arão? Satisfazer aquele a quem ele arregimentou. Deus arregimentou Arão, Moisés. Tinha que manter foco no objetivo. Versículo 8. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. É claro que Timóteo já sabia quem era Jesus Cristo. Diz assim o apóstolo Paulo, para fortificá-lo, mesmo sabendo que ele era um jovem piedoso, exemplo na fé, ele fala, lembra-te de Jesus Cristo. O que nós devemos fazer em meio às circunstâncias? Lembrar-nos de Jesus Cristo. Hebreus 3, 1 e 2. Hebreus 3, 1 e 2. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. Hebreus aqui fortalece o nosso entendimento depois que tudo aquilo que Moisés passou, ele é que considerado fiel. Moisés aprendeu a lição. A gente viu no ano passado que Moisés estava dando uma titubeada, né? Mas ele aprendeu a lição, aprendeu a considerar atentamente a Deus. Olhar firmemente para Jesus deve nos fortalecer. Ainda em Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 3. 1 a 3. Hebreus 12, 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente
aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Correr com perseverança para a carreira que nos está proposta, olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Ele suportou isso, suportou tamanha oposição de pecadores contra si mesmo, para que nós, nas circunstâncias ruins, quando tudo vai mal, não nos fatiguemos, não desmaiemos em nossa alma. Isso que o texto está lembrando. É isso que Deus está trabalhando com Moisés, com Arão. É isso que Moisés aprendeu, como a gente viu no versículo anterior. A vitória de Jesus nos dá bom ânimo. Assim tem que ser. João 16, 32 e 33. João 16, 32, 33. Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Essa é clássica, né? No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Jesus trazendo esse alento para nós, porque as circunstâncias ruins, a gente vê, acho que toda pessoa que tem a sua história narrada nas Escrituras passou por circunstâncias ruins. O herói da fé que a gente viu anteriormente foi Elias, né? Elias a gente viu também circunstâncias ruins. Então, a vitória de Jesus nos dá bom ânimo, tem que nos dar bom ânimo. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós vimos 3 princípios em meio às circunstâncias ruins. As circunstâncias que se voltam contra nós nos forçam a dependência. A gente deu exemplo. Moisés fazendo um clamor após o faraó ter agravado o trabalho. Nós vimos Moisés clamando a Deus depois da murmuração das águas amargas, dependência de Deus, dependência de Moisés a Deus, quando clamou na terceira murmuração, diante da terceira murmuração do povo, na falta d'água, Moisés clamou a Deus, mostrando dependência. Nós vimos que as circunstâncias que forçam a dependência nos ensinam a sermos pacientes. Deus está falando para Moisés, tenha paciência, Moisés, estamos apenas no começo. Vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, tudo mais, vai demorar. Vimos o exemplo da paciência de Noé, 377 dias dentro da arca. O outro princípio, terceiro princípio, que as circunstâncias que nos ensinam a sermos pacientes nos tornam sábios. E a gente viu que temor do Senhor é o princípio do saber. E identificamos que tudo aquilo que Moisés, Arão e o povo está passando é uma lição prática sobre provações. Vimos o significado de provações, que é a edificação, é a maturidade da fé, que é diferente da tentação, o convite à prática do mal, que a provação da nossa fé não é aquela afronta. Vimos a afronta do povo testando a Deus ali no deserto, na peregrinação, para fazer essa distinção, a verdadeira aprovação que nos edifica e fortalece a nossa fé, que principalmente durante a provação, Deus nos assiste, sempre está conosco. E o ponto central durante as provações é mantermos os olhos fixos em Deus. Lembre-se de quem é o Senhor,
o que ele fez, o que ele está fazendo, o que ele vai fazer. Olhar firmemente para Jesus deve nos fortalecer. E a vitória de Jesus tem que nos dar bom ânimo. Foi para isso que ele sofreu na cruz diante de opositores, pecadores, a nos dar a sua paz, para que não nos sintamos afadigados e que nossa alma não desanime. E para fechar, sempre gosto de fechar com um versículo. Vamos abrir lá em Filipenses, capítulo 13. Filipenses, 3. Eu falei 13, viajei, nem chega lá. Filipenses 3, do 12 a 14. Filipenses 3, do 12 a 14. Lemos assim: Não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo nos ensinando aqui a esquecer das coisas que para trás ficam e avançar para as que diante estão, prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então esse era o aspecto de te enxergar as circunstâncias adversas ali que Arão, Moisés e o povo estavam sofrendo, tipicamente uma provação, caso clássico de provação, e como Deus trabalha nessas circunstâncias. Amém?